Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele tem o apoio cultural do Instituto Wilson Pickler. Hoje nós vamos debater neste programa as manifestações populares que estão ocorrendo em todo o Brasil. E o tema é a Copa das Manifestações. E para isso nós convidamos o professor Lafayette Neves, doutor em Desenvolvimento Econômico, e o professor Denison de Oliveira, doutor em Sociologia. O professor Lafayette Neves é economista, é mestre em História Social pela PUC de São Paulo, doutor em Desenvolvimento Econômico pela Universidade Federal do Paraná, foi professor do Departamento de Economia da Universidade Federal do Paraná, também professor do Departamento de Economia da PUC do Paraná, é professor do mestrado em Organizações e Desenvolvimento da FAI, Centro Universitário, e ex-presidente da Associação dos Professores da Universidade Federal do Paraná e autor deste livro, Movimento Popular e o Transporte Coletivo de Curitiba. O professor Denison de Oliveira é doutor em Ciências Sociais, ele tem mestrado em Ciência Política, é historiador, também professor da Universidade Federal do Paraná, autor de diversos livros, entre os quais Curitiba, o mito da cidade modelo, também Túnel dos Tempos, Soldados Brasileiros de Hitler e Soldados Alemães de Vargas, e 2 livros editados aqui pela editora Intersaberes, do Grupo Educacional Uninter, que é História do Brasil, Política e Economia, e professor Pesquisa em Educação de História, também aqui pela Intersaberes. Eu quero agradecer ao professor Lafayette Neves e o professor Denison de Oliveira por estarem neste nosso programa debatendo um tema que é o tema do momento, ou seja, as manifestações populares. Eu gostaria de perguntar aos nossos 2 convidados, vocês esperavam esses acontecimentos das últimas semanas, deste final de outono brasileiro, que coincide com a Copa das Confederações, isso era previsto por vocês ou pegou a todos de surpresa? Professor Lafayette ou professor Denison, tanto faz. Nem nos meus sonhos mais otimistas eu teria sido capaz de imaginar manifestações tão intensas, tão relevantes e que fossem capazes de obter resultados tão rapidamente. Eu realmente fui completamente surpreendido e faço aqui um meia-culpa, porque se eu tivesse prestado um pouquinho mais atenção nos antecedentes históricos dessas manifestações, que ocorreram por boa parte da Europa, Estados Unidos e também no mundo árabe, a gente poderia ter recolhido aí alguns indícios de que algo semelhante poderia ter acontecido aqui no Brasil, como de fato está acontecendo. Então já faço uma espécie de um meia-culpa dessa enorme surpresa pela qual fui acometido com essas manifestações. O senhor é um cientista social, um historiador. Esses temas chegavam a ser discutidos na academia, professor Denison? Foram temas fundamentais nos anos 80, época de intenso ativismo popular e sindical. A temática dos movimentos sociais e dos movimentos populares era um tema praticamente clássico de pesquisa, tanto na área da história quanto na área das ciências sociais e aplicadas. Esses temas caíram um pouco em desuso, né, a partir do surgimento do início da era neoliberal, que se inicia aí nos anos 90 e foram relativamente abandonados pela academia. Mas no contexto anterior da década de 80, sim, houveram muitas teses, dissertações e linhas de pesquisas que se dedicavam a tentar compreender os movimentos sociais e populares. Mas é um tema que já foi mais importante do que em outros tempos. Professor Lafayette, o senhor é economista de formação, é doutor em desenvolvimento econômico. O Brasil vive um período áureo da sua economia, mais de 50 milhões de brasileiros ascenderam à classe média. Isso, do seu ponto de vista, esses acontecimentos, essas manifestações, essa eclosão social,
Havia alguma previsão de que isso pudesse acontecer? O senhor que é voltado aos movimentos populares, inclusive escreveu esse livro, que é o Movimento Popular e o Transporte Coletivo de Curitiba. Aliás, o transporte coletivo foi o estupim que acendeu essa chama. O que o senhor me diz? Jorge, Bernardi, telespectadores, nós fomos colhidos de surpresa totalmente. Agora, não só a academia, né? Os partidos, as instituições, né? Todos os governos, o judiciário, de repente eclode o movimento nacional. E como você lembrou muito bem, tem aí um carro-chefe. Pela primeira vez nos movimentos sociais, é um carro-chefe que unifica as lutas nacionalmente, que é o transporte coletivo. E há de se perguntar, por que esse é o carro-chefe? Não é? E aí se coloca a questão da economia. Nós já sentimos que há uma retomada da inflação. Isso é uma discussão que é recente. Essa retomada da inflação, ela está repercutindo na sociedade. E isso afeta profundamente nas tarifas, não é? E houve uma majoração de tarifas no país, do transporte coletivo, na média geral, acima da taxa de inflação. Curitiba aumentou as tarifas em 9,6%, enquanto a taxa de inflação gira em torno de 6,75%. Isso aconteceu em vários lugares. E havia um movimento já nacional do passe livre, em São Paulo, que ele é que faz essa organização maior da luta pelo transporte. Agora, há um fato que explica o transbordamento além de São Paulo. Acho que esse é um elemento que a gente precisa pensar. Foi a extrema violência com que a polícia paulista reprimiu aquele movimento. Causou uma indignação nacional e aí eclode em todos os estados da federação praticamente, não é? Nós estamos assistindo nas grandes, médias e pequenas cidades, como Piém, no Paraná, com 9 mil habitantes, praticamente a população toda foi para as ruas. Então, há uma indignação geral e há um processo de protesto nacional, né? com uma dinâmica ainda um tanto quanto confusa quanto as análises são muito recentes, não é? E nós não captamos muito bem o que o movimento real está trazendo. Professor Denison, o que o senhor atribui a essa espontaneidade do movimento? São as novas tecnologias da informação, as redes sociais? Hoje, cada um de nós pode se comunicar ao mesmo tempo com milhares de pessoas. Sociologicamente, o que o senhor aponta, digamos, como fator preponderante para que isso surgisse de uma forma tão espontânea e que pegasse a todos de surpresa? Esse é o aspecto mais visível das manifestações, né, Jorge? Recentemente foi feita uma pesquisa, né, para indagar para o manifestante, aí com base, tendo como referência o universo de São Paulo, os manifestantes de São Paulo, como que eles tomavam conhecimento, como que eles organizavam aquilo, e aí o caráter saliente, né, daquilo que já se imaginava, né, dessas novas mídias, né, dessas novas tecnologias, como o Twitter, o Facebook, o Orkut, né, apareceram como sendo quase que a totalidade, né, dos instrumentos pelos quais as pessoas organizavam essas manifestações ou se somavam a elas. Ainda até para fazer um certo paralelo histórico, porque essas tecnologias de comunicação sempre tiveram um papel relevante nas mobilizações populares. Eu gosto de comparar o momento atual com aquilo que aconteceu no Brasil em 1835, quando houveram uma série de revoltas de escravos naquele que era o grande epicentro da economia escravocrata brasileira, que era a Bahia, né? Então, na província da Bahia, houve uma série de revoltas bastante perigosas para o domínio escravocrata, puxadas pelos escravos malês, os escravos que foram importados da África e que eram escravos já completamente islamizados antes de chegarem ao Brasil. Sendo islamizados e praticando a leitura do Alcorão, eles comunicavam-se uns com os outros em árabe, para organizar a revolta e o levante. É um grande paradoxo, porque naquele mesmo contexto histórico de 1835, a elite escravocrata era majoritariamente analfabeta, e os seus escravos se comunicavam em árabe culto. Quer dizer, então, uma grande vantagem tecnológica, o domínio, né, desses revoltosos
por parte desse meio de comunicação. Mas, paralelamente, Jorge, a questão tecnológica, né, para a gente não cair num certo reducionismo tecnológico, tem que pensar na completa ou quase completa marginalização daquilo que a gente chama da política institucional, como o Lafayette corretamente citou, né? Poxa, os sindicatos foram surpreendidos, os partidos foram surpreendidos, os poderes institucionais foram surpreendidos. E foram surpreendidos por quê? Porque já estava em curso já há muito tempo, tendo a datar esse processo do início da nossa era neoliberal dos anos 90, já havia um processo de alienação muito grande dessas instituições com relação àquilo que seriam as suas bases sociais. Quer dizer, a gente vive uma crise de representatividade muito grande, quer dizer, as pessoas não recorrem mais a essas instituições para organizar a sua ação coletiva e se viram então obrigadas, por que não recorrem mais? Porque não se sentem representadas. Aquela ideia que é quase que um slogan, não me representa. Isso aí virou um bordão para designar mais ou menos qualquer coisa, de igreja, sindicato, escola, partido, né, etc. Então, são dois processos que correm em paralelo, quer dizer, a alienação do cidadão com relação aos órgãos que deveriam representá-lo e essas novas possibilidades organizacionais abertas para as novas tecnologias. Professor Denison, o senhor não acha que nós podemos estar caminhando para uma volta da democracia direta? Ou seja, hoje todos se comunicam com todos, as decisões você pode, através dessas novas tecnologias, decidir e não vamos precisar mais dos representantes que foi, durante um certo período, a democracia representativa. O senhor acha que nós podemos voltar à ágora do tempo dos gregos, das cidades gregas, do período clássico? Puxa, essa é uma abordagem bastante otimista. Eu, pessoalmente, do ponto de vista puramente subjetivo, eu partilho dela. Eu acho que nós temos hoje condições de envolver a população no processo de discussão e debate e tomada de decisão política numa proporção que nem mesmo os gregos antigos haviam sonhado, mesmo porque a democracia deles, embora direta, como você corretamente mencionou, era bastante limitada, né? Excluíram-se todas as mulheres, todos os estrangeiros, todos os escravos, quer dizer, então sobraram apenas alguns poucos que se reuniam em praça pública e debatiam os rumos da polis, né, da cidade, né, de maneira direta e sem intermediários. Porque é importante lembrar, né, Jorge, a delegação de poderes é fonte de toda a tirania. Se eu te passo uma procuração para você me representar, eu já estou delegando a você um poder que pode fazer de você um tirano para me oprimir. Se eu me representar diretamente, esse risco é em grande parte eliminado ou exorcizado, né? Então tem que parar para pensar que num cenário bastante positivo, bastante benigno, né, diria até utópico, e por que não falar das utopias, né, mais uma vez, sim, é possível que a gente avance bastante em direção a essa democracia direta no contexto atual, e eu torço, eu espero, como cidadão brasileiro, que esse seja o principal resultado dessa grande e gigantesca Copa das Manifestações que a gente está assistindo. Professor Lafayette Neves, o senhor que é da área econômica, essas manifestações também elas surgem num momento único no nosso país, quando aqui se realiza a Copa das Confederações, o início dela. E as pessoas passam a exigir também saúde padrão FIFA, educação padrão FIFA. Isso significa que as pessoas estão atentas ao que a FIFA exige do Brasil para realizar essas competições esportivas. O povo brasileiro, que hoje na sua grande maioria é classe média, passou a ser mais exigente das nossas autoridades? Tem razão. No sentido da situação em que se encontram os serviços públicos no país. Nós estamos assistindo a situações terríveis de mortes, inclusive, em hospitais, em postos de saúde. Há uma dificuldade enorme no atendimento, né, emergencial, há falta de leitos, há falta de UTIs, né, e, de repente, nós encontramos uma educação também pública num quadro bastante degradado, no sentido até da violência nas escolas, das drogas nas escolas, né, do crack, que atinge qualquer município pequeno hoje, e os professores sem condições de lecionar dada essa violência. Então, há um quadro de deterioração dos serviços públicos de saúde e educação, que são mais visíveis, que atingem, como são serviços gratuitos, atingem uma parcela
maior da população, principalmente de uma classe média das classes mais de baixa renda, não é? Então, de repente, eles percebem pelas comunicações, não é, pela televisão, o luxo dos estádios e a miséria da educação, a miséria da saúde. Isso foi, de repente, isso foi um estopim, quer dizer, eles saem, o que está acontecendo? Não é? Por que nós não temos um padrão FIFA, né, de atendimento? Nós estamos com a discussão agora de importar médicos, não é? Quer dizer, causou também um barulho grande no país todo. Por quê? Porque os médicos dizem, olha, não é problema que eu não queira trabalhar no interior, mas não há concurso, me contratam precariamente, eu não tenho seguridade social, quer dizer, eu não tenho carteira assinada, quer dizer, eu não tenho concurso público, é uma situação... Nós tivemos, inclusive, aqui na maternidade Vitor Ferreira do Amaral, que é da nossa universidade, que é financiada pela fundação da nossa universidade, que os médicos estão sem receber há 2 meses. Há 2 meses, aqui na Silva Jardim, aqui atrás do Hospital Pequeno Príncipe. 2 meses sem receber salário, os nossos médicos, na capital do estado. Então, os médicos dizem, por que eu vou ao interior se eu não tenho segurança nenhuma, estabilidade nenhuma? Eu vou ficar por aqui trabalhando em 2, 3 hospitais, muitas vezes esgotados até, não é? De trabalhar, dando plantões onde eles ganham mais por plantão e não querem ir para o interior. Aí o governo ameaça, não, nós vamos trazer médico, porque de fato tem que resolver, é um problema imediato da população. Não é? Então tem que se resolver. Então isso causou uma indignação generalizada a tal ponto que no jogo que nós assistimos lá no Mineirão, foram 50 mil pessoas que foram em direção ao estádio e foi o maior contingente policial que nós já assistimos, 5.500 soldados da Polícia Militar e a Força Nacional de Segurança também foi para lá. E a população não entende, mas por que nós somos tratados como caso de polícia? Nós estamos reivindicando alguma coisa que é justa. Então, Jorge, acho que isso tudo forma um caldeirão aí, não é? Que acaba engrossando essas manifestações, engrossando e levando o povo para a rua. Mas, professor Lafayette, esse movimento começou com a juventude. Nós observamos, pelo menos aqui em Curitiba e as imagens dos outros estados, é que no início eram estudantes secundaristas, alguns estudantes universitários, e de repente parece que toda a população acordou. O senhor atribui à juventude esse papel, digamos, revolucionário de se antecipar ao tempo e de expressar as suas angústias e as suas insatisfações, de conduzir o avanço social? Sim, porque a juventude, historicamente, ela teve sempre esse papel, não é? De ser mais, esse sentido no positivo da rebeldia dos jovens. Né? Eles foram às ruas, eles foram os primeiros a enfrentar, muitas vezes, uma repressão desmedida, e isso impactou no conjunto da população. Por outro lado, quando a população percebeu que aquilo que eles estavam levando às ruas era o que ela também, subjetivamente, já está há muito tempo reivindicando, que é menos corrupção. Elas estão discutindo, não é, mais verba para a saúde, mais verba para a educação, transporte com menor tarifa. Ela se soma, né? Ela se soma a isso. Aí entra a PEC 37, aí entram os segmentos mais organizados com novas bandeiras. Então, acho que a juventude teve um papel catalisador de trazer. Agora, por que ela faz isso? Por que muitos não entendem quando ela se manifesta que não quer partido? Ela quer um movimento horizontalizado. Eles estão quebrando um paradigma de mobilizações históricas no Brasil verticalizadas, puxadas pelas instituições clássicas da sociedade. É o caminhão de som do sindicato que vai para a rua, é o partido nas campanhas que vai para a rua e chama, na televisão chama. Eles disseram, não, chega. Eu não sou representado, aquilo que o Denis disse, eu não me sinto mais representado. É isso que muitos não estão entendendo, né? Não estão entendendo que eles estão dizendo, eu quero ser visto. Eu me lembro de uma tese de doutorado de um psicólogo da USP sobre a invisibilidade. Ele fez uma pesquisa de campo
durante 4 anos no campus da USP em São Paulo, no Instituto de Psicologia, o doutorado dele. Ele conseguiu autorização da instituição, ele se tornou gari dentro da USP, durante 4 anos, que é a pesquisa de campo. Ele se tornou gari, se vestiu de gari, roupa de gari, boné de gari. E ele fez uma pesquisa que mostra o que está acontecendo nas ruas, na verdade. Ele passa no bloco onde ele fez o doutorado durante 4 anos e ninguém o reconheceu. Porque ele estava vestido de gari. Ninguém olha para o gari. Ninguém olha para o motorista de ônibus. Ninguém olha para o cobrador de ônibus. São invisíveis. A juventude está dizendo, ninguém olha mais para mim. Os pobres dizem, ninguém olha mais para mim. Somos invisíveis. Chega, eu quero entrar em cena. Na verdade, é um movimento assim, eu quero entrar em cena. Eu não vou mais delegar ninguém para falar em meu nome. É por isso que os partidos políticos, não é? O Senado Federal, às pressas, aprova o Vale, não é o Vale, né? Aprova, ou melhor dizendo, aprova o passe livre. Por quem? Por Renan Calheiros, que essa nação toda conhece. Ele desenterra lá um projeto. O Senado da República aprova uma PEC que iguala o transporte aos direitos sociais, o que significa que o transporte vai poder ser pago pelo orçamento da União, dos estados e dos municípios, que vai chegar no que a juventude lançou em São Paulo na tarifa zero, que é paga, mas é paga de outra forma, não é paga por quem passa pela roleta, é paga como a educação pública e a saúde pública, ele já paga nos impostos que está pagando. Então, essa tal tarifa zero. Isso é uma revolução, como você disse. Quem diria que uma juventude de São Paulo, do MPL, iria pôr uma bandeira que se torna nacional tarifa zero? E que todo mundo está arrepiado. Mas o que é isso? Alguém vai pagar? Sim, alguém vai pagar, é o conjunto da sociedade. Na Alemanha, quem paga a maior parte do transporte público é o imposto verde. O imposto verde é quem tem carro, paga para quem usa o transporte público. Você foi encher o tanque na bomba de gasolina, você paga um imposto, esse dinheiro vai para o fundo de transporte na Alemanha. Essa é a questão. Então, professor Denison, nós observamos que este movimento, ele começou com jovens, podemos assim dizer, da classe média, estudantes. Mas quando houve a violência em São Paulo contra os estudantes, as manifestações, elas não se espalharam aqui pelo Brasil, mas no exterior. Ou seja, os brasileiros em vários países da Europa, Estados Unidos e Japão, foram às ruas protestar contra a violência aqui. O senhor acha que isso também contribuiu para que acordasse o povo brasileiro, desde as maiores capitais às pequenas cidades do interior? Eu pensei que o Lafayette ia citar Lenin, né? Lenin gostava de dizer que os estudantes, os jovens, na verdade, não estudantes, Lenin dizia que os jovens são a banda de música da revolução, né? No bom sentido. Quer dizer, eles sempre foram à vanguarda, realmente, pelo inconformismo e pela revolta. E pensando friamente na questão que suscitou todo esse movimento, né, Jorge? Vamos voltar à questão do transporte. Pesquisa que foi feita também com os manifestantes de São Paulo descobriu que metade estuda, metade trabalha. E 1/4 dos manifestantes faz as duas coisas. Quer dizer, estão coagidos a usar um sistema de transporte obsoleto, sucateado, caríssimo, extremamente demorado para tentar vencer os compromissos do trabalho e do estudo, e a conta não fecha. É impossível o sujeito trabalhar e estudar se deslocando num sistema de transporte tão obsoleto, tão sucateado, tão caro. Daí eu acho, né, que a pressão realmente estourou em cima deles. Quer dizer, então, além dessa coisa, digamos, que é inerente à juventude da revolta, do inconformismo, vamos pensar também na situação social deles, né? Como é que você concilia trabalho e estudo, né? Estudo presencial, no caso, né? Usando um sistema de transporte como esse que a gente vê no Brasil. Aí seria importante resgatar também, Jorge, a questão do que aconteceu no Brasil desde os anos 90, né, com o início dessa era neoliberal que a gente vive. Quer dizer, houve o abandono do Estado de uma série de políticas, uma série de iniciativas de regulação da economia. Então, a defasagem de várias infraestruturas urbanas é evidente, né? Já foi citada aqui educação, saúde, né? Podia colocar a questão das creches,
mas eu acho surpreendente, né, que o absoluto descomprometimento do poder público com o planejamento de uma série de questões que são de interesse coletivo levou a uma situação insustentável. No que essas manifestações começaram, eu pensei, com toda a minha convicção, e essa convicção se mantém, que elas têm todo um potencial, um poder muito grande, porque, veja, fecharam a Paulista. Quem fecharam a Paulista? Os estudantes? Não precisa de estudante fechar a Paulista, não. A Paulista geralmente já está fechada mesmo. Agora fecharam o Rodoanel, agora fecharam, né? Quer dizer, a gente tem uma relação carro por habitante que é estapafúrdia. Eu acho que a gente tem que ir até Paris para achar uma situação como a gente tem agora, praticamente um carro por pessoa. Há um passo que, paralelamente, a rede de transportes coletivos, de que está ainda em controle do poder público, é minúscula. De novo, fazer a comparação, já que estamos falando aqui de políticas comparadas, né? Pense aí que, por exemplo, Londres, né, que é uma cidade de tamanho equivalente do Rio de Janeiro, tem 400 quilômetros de metrô. Não tenho bem certeza os dados do Rio de Janeiro, mas acho que não soma nem 10% disso. A região metropolitana de Paris tem mais ou menos o tamanho de Curitiba e tem 400 também quilômetros de metrô. Nova York tem mais de 400 quilômetros de metrô e uma cidade de tamanho equivalente de São Paulo, que tem 60 quilômetros de metrô. Esse dado eu tenho bastante segurança de afirmar que São Paulo tem em torno de 60 quilômetros de metrô. Então, a defasagem das infraestruturas urbanas levou a uma situação de quase inviabilidade de duas coisas que são fundamentais para o prosseguimento da ordem capitalista, que são, primeiro, a garantia do processo de acumulação do capital, que implica que a classe operária tem que poder se deslocar, tem que chegar aos seus empregos e voltar deles, né? Isso está cada vez mais inviável no Brasil por conta da carência de infraestrutura urbana e metropolitana que a gente tem. E, claro, outra dimensão fundamental da continuidade da ordem capitalista é o exercício do poder. Quando o barão de Haussmann resolveu demolir metade de Paris e fazer ruas largas, avenidas amplas e tal, eu estava pensando que na fluidez do trânsito também, mas estava pensando também em agilizar os mecanismos de repressão contra as greves e manifestações operárias. Se o barão de Haussmann hoje visse São Paulo, ele ia cair duro, fulminado para trás. Como é que se deixaram um troço desse acontecer? Porque qualquer estudante agora fecha a rodovia, fecha o Rodoanel, fecha a Paulista. E é uma tecnologia muito barata, né? Qualquer sujeito aí com 8 pneus, um pouco de querosene, fecha uma rodovia. Mas cadê a via alternativa? Não existe via alternativa. Levamos até o limite do finalzinho do último fiapo da corda na tensão que existe naquilo que diz respeito à garantia da mobilidade urbana. E isso aconteceu onde? Em cidades insignificantes, em cidades pouco relevantes? Não. Eu estou falando do coração do capitalismo brasileiro, que é São Paulo, que é Rio de Janeiro, e no centro do poder, mesmo Brasília, né? Que foi pensada enquanto uma cidade à prova de manifestações, ela está tão defasada, tão superada, que também não dá mais conta de conter as manifestações e as mobilizações, que, como você notou corretamente, estão angariando, inclusive, enorme simpatia por todo o mundo, por conta, né, da quantidade de brasileiros e simpatizantes brasileiros que moram em diferentes países do mundo. Reforçando esse aspecto que eu acho muito importante e saliente do atual contexto, Jorge, pensa que no mesmo caso de Brasília, quando se tratou de priorizar as obras de Brasília, garantiu-se obras para o estádio padrão FIFA. 1 bilhão e 200 milhões de reais foram colocados naquele estádio em Brasília. Mas não houve recursos, não tem previsão de recursos, para fazer a linha férrea de trem que ligaria o aeroporto de Brasília ao centro de Brasília. Então, se algum manifestante quiser impedir que as pessoas transitem entre o aeroporto e o centro de Brasília, é fácil, porque não tem via alternativa, é só fechar a rodovia. Então, a gente vê até que ponto chegou a negligência do poder público brasileiro com a manutenção dos mais comezinhos elementares instrumentos da manutenção do seu próprio poder, que é um curso de ação suicida. Pensa que antes das manifestações começarem, né, começou a se denunciar aí, não sei qual que é o fundamento disso, mas a grande imprensa noticiou, que a Polícia Militar do Paraná tinha tido cortado, né, a primeira refeição do dia, que é o café da manhã que os soldados tinham no quartel. Quer dizer, chegou a esse ponto. Quer dizer, você deixar suas tropas de repressão passarem fome significa o quê enquanto eficácia do aparelho repressivo? Você está anulando a tua eficácia de repressão, você está anulando a eficácia de manter a fluidez do trânsito. Isso não depende de manifestante, não. Tem um vínculo direto com a extraordinária negligência das elites dominantes em manter aquilo que é fundamental para a continuidade da ordem social vigente, que é a manutenção da ordem capitalista e a manutenção do exercício do poder. As duas coisas foram, por incrível que possa parecer, negligenciadas. Nós estamos debatendo as manifestações populares. Nosso tema é a Copa das Manifestações e temos aqui, em Gestão Pública em Debate, os professores Lafayette Neves, doutor em Desenvolvimento Econômico, e professor Denison de Oliveira, doutor em Sociologia. Nós faremos um breve intervalo e logo a seguir retornaremos com este mesmo tema.
Uninter é para você que quer mais. Mais conhecimento, com qualidade de ensino que é referência no Brasil. E indicada por mais de 250 mil profissionais. Mais flexibilidade para conciliar os estudos com seu dia a dia. Com mensalidades que cabem no seu bolso e localizado perto de você. Uninter é para você que quer mais chances no mercado de trabalho, com uma formação diferenciada. Faça mais pela sua carreira. Acesse uninter.com e inscreva-se. Uninter, para você que quer mais. Educar é fazer sonhar, é acreditar no valor das pessoas, ampliando seus horizontes. Educar é realizar. Com a missão de criar oportunidades que transformam a vida de quem precisa, o Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social faz a diferença para muitas pessoas. Oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância, em parceria com o Grupo Uninter, e cursos livres de capacitação. Além disso, possui projetos de geração de renda para comunidades carentes. Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social, acreditando no valor das pessoas através da educação. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. E ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EdSat, os canais da educação. Gestão Pública em Debate tem o apoio cultural do Instituto Wilson Pickler. Nós estamos debatendo as manifestações populares deste final de outubro, no final aqui do outono brasileiro e agora no inverno, que coincide com a Copa das Confederações. O nosso tema é a Copa das Manifestações. Temos aqui o professor Lafayette Neves, que é doutor em Desenvolvimento Econômico, e o professor Denilson de Oliveira, que é doutor em Sociologia. Professor Lafayette, o que a impunidade, a corrupção que permeia as instituições brasileiras, de um modo geral, contribuíram para essas manifestações? Nós tivemos, durante um longo período, pela mídia brasileira, um bombardeio sobre a questão da corrupção. Nós vivemos diuturnamente com o noticiário nacional, local, regional, colocando essa questão. Por exemplo, do mensalão, né? E depois o julgamento, pela primeira vez na história recente do Brasil, um julgamento ao vivo, né? Prática ao vivo, do STF. Nós assistimos o julgamento ao vivo, na verdade. Isso teve um impacto que ficou no subconsciente das massas, né? Ficou. E nós também tivemos denúncias regionais, por exemplo, de corrupção, não é? Nós tivemos todo esse debate de pedágio, por exemplo, a discussão toda aí da infraestrutura, né? Onde o Estado entra com toda a malha viária, aí os consórcios colocam as cancelas, e aí as empresas têm que pagar o pedágio, quem tem o seu veículo tem que pagar o pedágio, aí começa toda uma discussão, né? Isso também impacta na percepção do cidadão mais comum, o cidadão comum, né? Da classe média. Então isso tudo vai se acumulando. Me parece que quando os estudantes saem às ruas, havia alguma coisa assim, nós temos que fazer alguma coisa, mas ninguém sabia o que fazer. Mas fazer o quê? Não é fazer o quê? De repente, não, temos que fazer, vamos para a rua. E de repente as massas vão às ruas. Não é? Isso tudo tem a ver com o que está acontecendo no mundo? Tem. Mas o mundo, ele é real a partir dos problemas concretos que nós vivemos, que nós temos. Não é esse mundo real nosso, esse mundo das dificuldades que a maioria da população tem para se deslocar, como foi bem lembrado. Curitiba tem 1.760.000 habitantes e tem 1.250.000 veículos. Quer dizer, é isso que nós estamos comentando. Quase esse um quadro
É um quadro que realmente irrita a população. Né? Nós estamos falando hoje, no século XXI, em discussão sobre o meio ambiente. A população, mas o que se faz para resolver o problema do meio ambiente? Nós estamos vendo um caos urbano, uma poluição, né, sonora, poluição também de CO2 no ar, pelas emissões de poluentes, tudo. Isso tudo também atinge uma parte. Essa juventude, por exemplo, se nós formos olhar bem, que juventude é essa? Não, são estudantes. Mas o que os estudantes vão gritar nas ruas? Eles querem a qualidade de vida melhor. Eles não estão só discutindo tarifa. Eles querem a qualidade de vida melhor, querem melhores condições de tráfego, querem melhores condições de locomoção e assim por diante. Então, essa é a questão que me parece que está posta nessa conjuntura. Professor Denison de Oliveira, essas muitas pautas, muitas bandeiras que apareceram nas manifestações que tiveram como origem, todos nós sabemos, a tarifa do transporte público, elas não podem enfraquecer o movimento, olhando ele agora sociologicamente? Você certamente se refere à lógica, que é quase que uma tradição na cultura política brasileira, que é a lógica da cooptação. Quer dizer, tem um movimento que está gritando por isso e por aquilo, então eu vou cooptar, é o raciocínio do poder estabelecido, né, as suas lideranças para esvaziar o movimento. Esse recurso sempre funcionou e foi abusivamente utilizado por governos de todos os partidos desde a conjuntura da redemocratização. Mas eu tenho a sensação, sabe, Jorge, que agora essa tática finalmente se esboroou. Ela finalmente chegou à sua situação limite. E nisso eu acho que o governo do Partido dos Trabalhadores tem muita culpa no cartório, porque se você olhar a história dos movimentos sociais, né, do Brasil ao longo da década de 80 e 90, várias entidades representativas da sociedade civil tiveram um papel fundamental em conseguir uma série de avanços e melhorias, como foi o caso da CUT, do MST, da UNE. E onde estão essas entidades agora? Parece que agora que elas vão começar a ingressar no movimento, porque eu defendo esse ponto de vista, elas foram cooptadas pelo governo Lula, né? Elas foram cooptadas e se transformaram numa espécie de repartição pública. No caso da UNE é paradigmático, né? Pense que nós devemos a declaração de guerra da Alemanha nazista em 1952 muito por conta da pressão da UNE, né? Todas as lutas contra a ditadura militar, a UNE estava na vanguarda, até ser criminalizada e praticamente ser levada toda presa no Congresso de Ibiúna, né? E onde que está a UNE? A UNE parece que agora vai sair às ruas, mas até anteontem a UNE estava discutindo a reconstrução da sua sede milionária com o governo do PT, as transferências de recursos do governo também a essa entidade. Quer dizer, houve um grande processo de cooptação que aqui em Curitiba também foi feito, o Lafete deve saber disso melhor que ninguém, né? Que aconteceu com o movimento social e popular de Curitiba nos anos 80, senão uma grande cooptação. Essa estratégia da cooptação dos movimentos sociais, que são os mais perigosos ou barulhentos, parece que ela se esgotou, porque nós temos agora um quadro que é completamente inédito na história política brasileira, um quadro no qual as lideranças não são tão relevantes assim, né, como foi notado aqui, de repente qualquer um pode sair à rua sem ser chamado, sem ser convocado. Então parece que nós chegamos a uma situação em que o poder público já não tem mais aquela capacidade de cooptação que tinha antes, e eu acho que essa é a grande novidade dessas manifestações. Professor Lafayette, nós estamos vendo no meio dos movimentos legítimos, populares, também digamos assim, a participação de marginais, de vândalos, que aproveitam essa situação, esse quadro todo, para causar, digamos, estragos em bens públicos e particulares. E os meios de comunicação, de um modo geral, têm dado destaque a isso. Como é que o senhor analisa esse quadro? Olha, os movimentos de massa, eles sempre têm essa disputa de direção, né? Há uma disputa real de direção, quem vai dirigir. Porque há uma percepção dos mais antigos, da minha época, por exemplo, de que quem que tem que dirigir essa massa, né, são os partidos, são os sindicatos, são as organizações de sociedade civil, que sempre fizeram isso, enfrentaram a ditadura, vieram naquela grande frentona, né, Bernardo, que você lembra do nosso tempo, que estávamos juntos no MDB, na grande frentona de resistência à ditadura, tem um papel histórico no desgaste da ditadura militar, muito importante. E então se pensou, né, e pelas forças da direita a mesma coisa, os integralistas na história do Brasil, né, as forças mais reacionárias, inclusive infiltradas da própria polícia, tentando exatamente criar um caos maior. E você disse muito bem, os meios de comunicação jogaram um peso tão grande, dava a impressão que era o seguinte: o país está desgovernado,
O país está descontrolado. Precisamos entrar e pôr ordem nisso aí. Mas o próprio movimento, ele conseguiu separar e os meios de comunicação não tiveram como não divulgar de que era uma minoria. Pela primeira vez, os movimentos mesmo puseram os meios de comunicação, pautaram os meios de comunicação. Eles é que tiveram que ser pautados. Você diz, calma, isso não é bem assim. Isso não é bem assim. Eu vou contar a minha experiência quando nós saímos na quinta-feira da semana passada, naquela grande manifestação que tinha 15 mil pessoas. Com chuva, aqui em Curitiba. E quando os meninos estavam ali na frente, eu estava ali escutando eles conversarem, eles falaram, nós temos que ter a nossa turma da segurança. Eu falei, meu Deus do céu. O que isso significa? Como esses meninos vão fazer segurança? Eu fiquei tremendo. Falei, e eles fizeram, reuniram uns 200. Ali, falei, você vai fazer a lateral, as duas laterais, frente e trás, fecha. E o que é isso? E a polícia estava escondida, dizendo, né, o comandante já tinha dito que as tropas estavam ali, próximo. Olha, para entender esse problema, essa questão, eles falaram, vamos para a Praça Rui Barbosa. Eu falei, meu Deus do céu, vai ter quebradeira, vamos destruir os ônibus. E eles levaram aquela manifestação, e o auge da manifestação, quem vê as fotografias, né, quem vê as redes, viram, foi exatamente na praça. Eu vi. E 2 ônibus estavam ainda para sair, porque eles perceberam a mobilização, e não deu tempo. Aí aquela massa chega, os meninos da segurança chegam, isolam o grupo que estava querendo quebra-quebra, e eles isolaram, empurraram esse grupo em direção ao fundo da praça, ao Colégio São José, foram levando, e os 2 ônibus saíram. Eu fiquei assim, perplexo. Eu falei, eles mesmos souberam como levar essa massa e como conduzir até voltando à Universidade Federal, que já era noite. E o que ocorreu depois? Eles fizeram um encerramento. É lógico que aqueles grupos mais radicalizados, mais infiltrados, levam uma pequena parcela para o Palácio Iguaçu, mas não foi o movimento. Então, eles deram uma lição para as velhas organizações, que eu também falei, aprendi. Eles falaram, sem caminhão de som, nós não queremos. E se alguém fosse pôr caminhão de som ali, eles iriam virar o caminhão. Não queremos direção de ninguém, nós sabemos levar isso a bom termo. Isso é algo que deixa todos nós perplexos. Não é? E nós vamos ver nas outras cidades do país, onde os Jogos da Copa ocorreram, foi a mesma coisa em Belo Horizonte. A massa não foi para cima do quebra-quebra com a polícia, que eram 5.500 policiais, recuou e deixou os vândalos ir para cima. E aí se percebeu quem era. Então há, de fato, aí todo um processo, né, de tentativa de condução das massas e radicalização, mas nesse movimento, quem apostou nisso perdeu. Quem apostou nisso perdeu. Se esse movimento terá fôlego para continuar, depende das bandeiras que ele vai sustentar. Aliás, professor Denison, eu gostaria de perguntar para o senhor, até onde vão esses movimentos, essas manifestações? Nós sabemos que na história da humanidade, as revoluções em outros países, e principalmente aqui no nosso país, elas têm um período de duração, porque as pessoas não podem ficar a vida toda protestando nas ruas. Aonde o senhor acha que vai chegar esse movimento? Vai fazer um novo Brasil? Tenho a sensação, de novo, sendo bem otimista, Jorge, que sim. E aí, voltando à questão econômica, né, Lafayette, quer dizer, qual que é a pressão, né, qual que é a motivação? Se a gente pensar nos principais fatores que levam as pessoas a tomarem esse tipo de atitude de participar ou apoiar a manifestação, a gente, pelo menos do ponto de vista pessoal, eu acho que a gente não pode prognosticar para tão cedo o refluxo desse processo. Quer dizer, a tecnologia está aí disponível, quer dizer, as dinâmicas de isolamento, né, daqueles que querem desmoralizar o movimento, como colocou corretamente o Lafayette, estão aí disponíveis, né, tanto presencial quanto virtual, e é contexto econômico, né? Nós estamos vendo aí a inflação se acelerar, nós estamos vendo um crescimento que é cada vez menor, então, do ponto de vista da motivação econômica, eu tenho a sensação que não há motivo para as pessoas renunciarem às manifestações. E é importante notar um certo padrão, né, de ciclo de duração dos
dos protestos, eles tendem a engrossar depois que acaba o horário comercial. É muito arriscado você abandonar o teu emprego para participar de uma manifestação, você pode ser despedido. Não tem problema, você encerra o horário comercial no dia útil e depois disso você participa da manifestação. Então, muito interessante esse ciclo de vida da manifestação. E quando que começa a violência na manifestação? Eu posso estar sendo precipitado, mas a minha sensação é que a violência das manifestações começa quando a polícia tenta dispersar a multidão. É quase que um aforismo, né, da disciplina do urbanismo, né, você afirmar que é a multidão que nos protege. Nada pior que um centro da cidade vazio e desocupado, que não tem a multidão, porque ele vai ter o marginal, vai ter o traficante, vai ter o prostituto, vai ter o travesti, vai ter o usuário de drogas. Em havendo multidão, a multidão se protege, a multidão nos protege. O lugar vazio é que é realmente assustador. Então, no momento que a polícia resolve dissolver a manifestação, é aí que começa o quebra-quebra, uma coisa muito interessante, o padrão que tem sido cada vez mais recorrente. Enquanto a multidão está realmente reunida, eu acho que o exemplo do Lafayette é bastante elucidativo, não há violência. No momento que você tenta dissolver a multidão, é que os aproveitadores, os provocadores, os policiais infiltrados se aproveitam disso para tomar iniciativas que visam desmoralizar o movimento. Do ponto de vista do cidadão comum que participa ou apoia essas manifestações, eu acho que os fatores que levam a participar eles não tendem a declinar com o tempo, não. Eu acho que eles tendem a se intensificar. Por quê? Porque o sucateamento e a inadequação das infraestruturas urbanas só tende a piorar. Você não vê um grande programa de obras para resolver o problema de mobilidade. Pelo contrário, está tudo sendo empurrado com a barriga, está tudo sendo jogado com uma privatização, né, irracional. A crise econômica ela tende a se acelerar. Então, pelo menos no curto prazo, e nesse curto prazo, estou falando do ano de 2013, eu acho que as manifestações elas tendem sim a se manter ou talvez até a se ampliar. Pense que talvez nós não vimos ainda as grandes manifestações que talvez venham a ocorrer. Professor Lafayette, nós observamos que operadores dos serviços públicos têm lucros exorbitantes e a população começa a tomar consciência disso, não aceita pagar um preço de uma tarifa, seja de pedágio ou do transporte público, que esteja além das suas condições. Como é que o senhor vê a participação desses setores cartelizados no nosso país, em todas as cidades brasileiras e que exploram serviços públicos? Olha, eu acho que foi uma boa questão. Na economia brasileira, analisando os setores das atividades econômicas, nós vamos verificar que o setor de transporte é um setor cartelizado nacionalmente. É o único setor onde não há concorrência. Na aviação aérea comercial tem concorrência. Eu posso programar a minha viagem e ter as ofertas finais de semana e fazer uma viagem a um preço de passagem bem barato. No sistema de transporte não há concorrência. Não há concorrência. Está cartelizado. A tal ponto que a licitação que foi feita aqui, né, em 2008, começa em 2009, né, ela oficializou a cartelização. Eu nunca vi legalizar cartel em lei. A lei municipal que aprovou a licitação, ela não só aprovou a licitação, como ela legalizou cartel, a tal ponto que o decreto seguinte faz a licitação em lotes. Isso é cartel. Lote 1, lote 2, lote 3. Portanto, o usuário não tem disputa de mercado. Eu poderia ficar na rua e ter 3 empresas de ônibus passando até o Batel, até o Guabirutuba, até a Caximba, e aí eu poderia escolher qual que me oferece o serviço mais barato. Eu vou, não há. Então, há um domínio dos cartéis, e esse domínio dos cartéis é que realmente hoje está trazendo uma indignação. O pedágio é a mesma coisa, é um monopólio, é pior do que, não é pior, porque quem é que está, como é possível pagar R$28 para ir até Paranaguá e voltar? E não tem via alternativa, né, Lafayette? Você não tem como escapar. Nada. Na Europa você tem as rodovias pedagiadas, mas tem as não pedagiadas que são públicas. Então você escolhe, aqui não, você entrou na rodovia, você paga o pedágio. Isso a população já não aceita. E olha, isso não vai parar. Eu estou dizendo, esse estudante tem razão. Esse movimento tende a continuar, porque se adquire hoje uma impressão nas massas, né, que estão nas ruas, que elas podem
que elas podem governar. Elas podem governar. Elas podem dirigir as políticas públicas. Elas podem dizer para onde os recursos devem ser distribuídos, de que forma devem ser distribuídos. É isso que está causando toda uma perplexidade na institucionalidade brasileira, em todas as suas dimensões. Não é? Tanto é que houve em Maringá uma sessão da Câmara Municipal num salão paroquial, nessa mobilização agora. A população descobriu e foi à sessão, ocupou a sessão e disse: coloquem em pauta a CPI do transporte em Maringá. Na hora o presidente pôs na pauta. E aí disseram: vote, queremos a CPI do transporte em Maringá. Votaram por unanimidade. Quando eu vi isso nas redes, eu falei: gente, o que é isso? É o povo dizer: eu vou governar. E hoje foi aberta a primeira praça de pedágio com pressão popular, que as cancelas foram liberadas, né, Lafayette? Não me recordo agora a localidade, mas sim, aconteceu no Paraná. Professor Denison, como é que o senhor vê a reação, o senhor que é mestre em sociologia e também em ciência política, doutor em sociologia e mestre em ciência política, como é que o senhor vê a reação dos governos, seja no âmbito municipal, estadual e federal, a essas manifestações públicas? O Congresso trabalhando como nunca, as prefeituras, as câmaras de vereadores, as assembleias. O senhor acha que vai chegar aos outros poderes essas manifestações também, ao judiciário e etc? Aí é um enigma, né, Jorge? Porque, veja, você pontuou muito bem a reação aos gastos com a Copa do Mundo. A Copa do Mundo até agora nos custou qualquer coisa como 30 bilhões de reais. Pense, então, que uma soma 10 vezes maior que essa é gasta todo ano pelo governo brasileiro para remunerar os donos da dívida interna brasileira, que são os grandes banqueiros. Quer dizer, então, todo ano o Brasil gasta 350 bilhões de reais para remunerar os banqueiros que lucram com os juros mais altos do mundo, porque são donos dos títulos da dívida pública. Isso jamais foi objeto de contestação por parte dessas massas. Agora eu vou fazer um estádio de 1 bilhão e 200 milhões, que em contraste com esses 300, uma mixaria e tem uma quebra geral. Foi muito importante citar o que aconteceu em Brasília, porque em Brasília foi a abertura da Copa das Confederações, eu nunca esqueço disso. Na véspera da abertura da Copa das Confederações, morreu um bebê em Brasília por falta de vaga em UTI. E no dia seguinte, aquele luxuosíssimo estádio inaugurado, aquilo afrontou a sensibilidade popular. Mas essa sensibilidade popular não é afrontada pelo pagamento cotidiano dessa soma monumental, colossal, de juros que o Brasil paga por conta da manutenção e ampliação da sua dívida interna. Então, será que haverá um grau de consciência popular suficiente para colocar isso em questão? Ninguém tocou no judiciário, por exemplo, né? Fala-se muito na caixa preta da URBS, na caixa preta do Legislativo, mas a caixa preta do Judiciário eu acho que é a maior de todas. Isso não foi sequer tocado. Será que chegará a ser tocado? É um enigma. Realmente eu não sei até que grau chega assim, um grau de esclarecimento e consciência popular, mas eu vou insistir nisso, eu sou otimista. Quem poderia imaginar que algum dia nós teremos manifestações contra uma proposta de emenda constitucional que pretendia limitar o poder de investigação do Ministério Público? Eu acho que o sujeito, para se engajar em uma manifestação dessas, como centenas de milhares se engajaram, requer um grau de consciência política que eu considero bastante avançado. Parece que é um eleitor europeu que está fazendo uma manifestação dessas, né? Então, eu estou um pouco cético nesses termos, sabe? Será que a gente consegue avançar na qualidade das manifestações? Pode ser que sim, pode ser que não, mas não podemos descartar um certo otimismo nesse processo. Professor Lafayette, o senhor que é da área econômica, o professor Denison levantou a questão dos juros, da fortuna que é diariamente transferida do povo brasileiro para o setor financeiro, para os bancos. Será que esse nível de consciência vai chegar a esses setores que há décadas exploram o povo brasileiro com juros e que nos afetam a todos? Se vai chegar, depende muito da capacidade de percepção que essa massa vai ter, porque é muito subjetivo ainda para ela a dívida externa, é alguma coisa muito distante. A interna, mas ela não liga com a vida dela, ela não consegue fazer uma correlação, né, da dívida mesmo com isso. Seja mas dívida ela interna e externa. Externa é um tema muito abstrato para ela, ela não consegue sequer
os nossos estudantes percebem isso, os nossos universitários também não percebem. Então, o senso comum fica mais difícil. Ele percebe aquilo que é imediato. Eu estou ali, né, no pronto-socorro e não tem, é o prefeito. Ele vai lá, é imediato. Esse é problema do prefeito. Eu estou aqui na escola, está uma droga, eu vou para cima do prefeito, nem é do Ministério da Educação. Ele não sabe o que tem a ver o Ministério da Educação com aquilo ali. Então, o povo é muito do que ele vê imediatamente, né? Agora, eu acho que está um segmento aí estudantil, por exemplo, tem uma capacidade de formação de opinião. Eu acho que nós temos que perceber que multiplicaram-se os formadores de opinião. Esse movimento massificou os formadores de opinião. Isso é um ganho educativo profundo que as escolas demoram anos, décadas, para poder formar. E as ruas foi a melhor escola de cidadania que nós já assistimos. E cidadania não se aprende na literatura apenas, se aprende no exercício. E no exercício dos direitos é que ele incorpora que ele é cidadão. Agora eu sei que eu tenho força. Agora eu posso. E se eu me unir a outros, podemos mais ainda. Eu acho que, me parece que esta lição, as massas parece que estão aprendendo. Eu não diria se aprenderam ainda. Nós temos que ver os desdobramentos disso. Então, do ponto de vista realmente dos desdobramentos, me parece que isso vai depender muito das formas alternativas que vão ter de organização. O que me deixa um tanto quanto preocupado é que se inventaram novas formas de levar as massas às ruas e as velhas formas não se reciclam. Então, elas não sabem o que fazer. Os partidos vão... Para que eles servem, então? Se não é... Os partidos não são a representação das partes, por isso é partido. Sociedade não é feita de pessoas diferenciadas, classes sociais diferenciadas, né, distribuição de renda diferenciada. Então, os partidos deveriam representar as várias partes. Eles se perderam, eles não conseguiram, porque a reforma política não foi feita, né? Os partidos se transformaram em siglas de aluguel para se eleger e, de repente, o sujeito troca de partido como troca de camisa. Isso a massa está percebendo, isso não dá mais. Foi bem lembrado pelo Décio a questão do judiciário. A PEC 37, eu tenho vários amigos que são procuradores. Eu falo, nós estamos defendendo vocês realmente, né? Que é sobre não limitar o poder dos procuradores de investigação. Agora eu quero saber o seguinte, o Instituto da Procuradoria, a própria Procuradoria, ela é muito conservadora. Ela não está indo em cima dessas corrupções como deve. Nós estivemos com vocês, agora será que vocês estarão conosco? Nós temos que ir para cima dos cartéis, do transporte, será que vocês vão? O Daniel Dantas sumiu. O que aconteceu com aquela história toda, aquela confusão toda? Parece que perderam o prazo, o processo prescreveu, né? Prescreveu. Quer dizer, isso todo mundo está atento. Então, nós sabemos que os procuradores tiveram o apoio da sociedade para derrotar a PEC 37. Então, a sociedade vai ficar de olho e dizer, e agora? Vocês estão... Para que lado vocês ficarão depois da nossa força? Porque vocês sozinhos não irão derrubar nunca. A pesquisa toda mostrava que eles iam ser derrotados na votação. Sim, e nós vamos cobrar das procuradorias agora, quando formos lá, né, enquanto comissão, inclusive a nossa comissão, que teve um papel relevante, ela apontou isso, né, da Procuradoria agir com mais celeridade em direção à resolução do problema de transporte. Então, nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate esses dois professores, Lafayette Neves, doutor em Desenvolvimento Econômico, e professor Denison de Oliveira, doutor em Sociologia. Professor Denison, eu não tenho dúvidas de que o senhor e o professor Lafayette contribuíram muito na formação dos nossos alunos. E por isso eu quero agradecer a vocês. Hoje nós debatemos as manifestações populares, ou seja, a Copa das Manifestações. Espero tê-los em breve aqui para nós continuarmos esta análise deste momento histórico que o Brasil está vivendo. Muito obrigado pela audiência de todos.